Olá, queridos amigos. Hoje vamos dar uma olhada nas memórias escritas pelo suboficial Henrik Naube. Ele era um metralhador que estava tomando uma posição junto com outros 8 soldados no fortificado ponto chamado IWN 72, Widerstand-Nest, traduzido do alemão como um ninho de resistência. O dia 6 de junho de 44 marcou o primeiro dia do desembarque dos aliados na Normandia, o dia D. Os eventos mais dramáticos ocorreram na praia de Omaha. O ataque americano foi lançado contra as linhas defensivas bem preparadas do inimigo. As posições alemãs foram pouco afetadas pelos bombardeios aéreos e navais que precederam a operação de desembarque. Resultou em graves perdas, e para sempre lembrada nos anais militares da história. A praia de Omaha tinha 6 quilômetros de extensão e era dividida em 8 setores: Charlie, Dog Verde, Branco Cão, Vermelho Cão, Verde Fácil, Vermelho Fácil, Verde Raposa e Vermelho Raposa. A primeira leva tinha uma companhia de soldados para cada setor. O alto comando aliado antecipou que Omaha seria a mais problemática para o desembarque. Um labirinto de todos os tipos de obstáculos, como barreiras antitanque, obstáculos e minas, à frente de homens e veículos nas águas rasas e nas praias. Sobre quebra-mares de aproximadamente 5 metros de altura, localizado no sopé de uma borda de onda quebrando de até 100 metros de altura, havia cercas de arame. A saliência estava pontilhada de minas. Havia 85 posições de metralhadora acima dela e sobre ela, todas prontas para cumprimentar os soldados de infantaria com fogo mortal. Bem, agora vamos olhar para as memórias de um metralhador alemão. O bombardeio aéreo não nos causou problemas sérios, mas o bombardeio do mar destruiu as posições da metralhadora, localizavam-se a poucas centenas de metros do IWN 72, e era bastante chocante para mim e meus companheiros. Um de nós, mentalmente quebrado, saltou do entrincheiramento e morreu, cortado por estilhaços. O trovão aterrorizante cessou e, como você pode suspeitar, isso nos trouxe um grande alívio. Havia zumbido nos ouvidos, havia sangue no rosto, que entrava nos meus olhos. Percebemos. A interrupção dos bombardeios significava que o pouso começaria a qualquer momento agora. Então lavamos os olhos com água dos frascos. Deixamos de lado as chapas metálicas que cobriam nossas trincheiras e ficamos devagar até nossos pés e um após o outro cutucou nossas cabeças sobre a barreira de concreto. Coloquei minha MG-42 na brecha e lembrei como meu pai havia me dito inúmeras vezes que ele tinha sido forçado a fazê-lo quando ele costumava ser um metralhador na Batalha do Somme durante a Primeira Guerra Mundial. Agora, a mesma coisa foi feita por mim. Enquanto estávamos nos abrigando, os navios de desembarque e barcos se aproximaram bem perto da costa. Eu ainda não tinha ideia de quem eram as nacionalidades dos homens sentados naqueles barcos. Havia muitos barcos. Cerca de 1 dúzia deles se aproximavam de mim, cortando as ondas. Eles pareciam estar a cerca de 1 quilômetro da nossa posição, mas podíamos ver ao longo de todo o trecho de praia que havia muitos mais deles, e eles estavam subindo. Atrás deles vimos alguns pequenos navios de guerra de todos os tipos. O mar estava totalmente inundado por esse bando enorme. Você pode estar curioso sobre o que eu estava pensando quando os vi se aproximando de nós. Francamente, não me lembro de nenhum pensamento ou sentimento claro em minha mente, exceto minha preocupação com minha metralhadora se havia sido danificada pelo bombardeio. Eu disparei uma segunda rajada longa para testá-lo. Os caras da segunda equipe de metralhadora me deram um grito para segurar o fogo e seguir ordens. Eu gritei de volta para eles testarem suas metralhadoras, o que eles fizeram. Então ouvi breves explosões idênticas por todo o penhasco. Os sobreviventes do bombardeio estavam testando suas armas. Nossas armas de artilharia pesada abriram fogo. Eram armas de 88 milímetros posicionadas em casamatas ao nosso lado. Tínhamos 3 dessas armas em nossa seção, mas apenas 2 delas estavam disparando, e eu concluí uma tinha sido destruída. As tripulações dessas armas foram muito precisas no disparo e atingiram a seção de proa de um dos barcos de desembarque. Era um projétil altamente explosivo. Atravessou e detonou dentro do barco. Vi que um dos barcos que se aproximava da minha posição tinha sido atingido da mesma forma. Sua rampa voou para o ar, e vi muitos homens dentro dele que tinham sido feridos, mas havia outros que não foram afetados. Eles começaram seus esforços para subir as laterais do barco, porque ele havia começado a se inclinar. Agora pude concluir que eram americanos a julgar por seus capacetes. A artilharia lançou outro projétil contra a multidão, fazendo com que vários homens fossem nocauteados do barco na água.
Começou a afundar com a proa para a frente, a popa erguida no ar, e os homens imediatamente caíram no mar. Essas cenas continuaram por toda a praia quando a artilharia atingiram esses barcos e, em algumas ocasiões, eles simplesmente pegaram fogo. Neste momento, as embarcações abriram fogo na praia para sobrecarregar nossa artilharia, e eles alcançaram o resultado exigido. Mantivemos a cabeça baixa novamente, e nossas armas de 88 milímetros pararam de disparar. Mas continuei observando através da minha brecha e descobri que, apesar das perdas, os barcos de desembarque começaram a baixar as rampas e os homens que estavam dentro delas começaram a sair deles e entrar na água. Eles não estavam se apressando. Estava tudo acontecendo de forma ordenada, muito organizada. Os barcos paravam onde a água chegava ao peito ou pescoço das pessoas. Na maioria dos casos, os homens estavam lutando para avançar um a um, segurando a mochila do homem à sua frente. Tudo parecia estar em treinamento de combate ou em um treino. Quando o último homem entrava na água, o barco dava marcha a ré, fechava a rampa e outros barcos se aproximavam da praia ao lado. A disciplina e habilidade dos soldados, a forma como os barcos eram operados, era espetacular. Então, as primeiras falas desses caras vagaram em minha direção. Essa é a única palavra adequada para a situação. Eles se moviam de maneira lenta e ordenada. Eles já estavam fora para onde a água era mais rasa. As ondas estavam até o peito ou cinturas agora. Foi justamente nesse momento que abrimos fogo, como ordenado. Eles estavam a cerca de 400 metros de distância de nós. No início, eu não mirava individualmente em ninguém, mas levava o cano da metralhadora da esquerda para a direita ao longo da praia. Dessa forma, eu tinha vários homens cortados em cada linha. Você deve lembrar que o MG-42 era uma arma de força tão poderosa que suas balas frequentemente passam pelo corpo humano e batem em tudo o que estava por trás dele. Então um monte desses caras foram mortos por balas que atravessaram o corpo de um ou dois homens que estava à sua frente. Depois disso, comecei a mirar de forma mais seletiva para economizar munição. Disparei rajadas curtas em pequenos grupos de homens e os atingi assim. Os americanos tentaram resistir a tudo. Alguns deles tentaram chegar mais rápido à costa. Eles ainda estavam avançando bem devagar e, por causa disso, a uma curta distância de mim pareciam alvos fáceis. Em várias ocasiões, eles tentaram permanecer na água onde estava na altura do pescoço, provavelmente na esperança de que fossem menos perceptíveis dessa forma. Não atirei contra eles porque não conseguia vê-los avançando. Em outros casos, os homens tentaram se abrigar atrás de ninhos antitanque ou ocas, mas eles eram estreitos demais para fornecer qualquer defesa a um homem, e eles também foram atingidos por nossas balas. Outros caras que eu vi estavam largando suas mochilas e equipamentos e correndo para a areia, tentando atravessar a praia e chegar ao quebra-mar. Claro que lhes dei uma atenção especial e tentei garantir que nenhum deles passasse mais do que alguns passos. Uma segunda metralhadora nossa estava operando da mesma forma, e juntos impedimos os americanos de entrar na praia à nossa frente. Também atirei ao lado da praia contra quem chegava na areia. Durante essa ação, havia embarcações ocasionalmente atirando contra nós, e havia barcos atrás dos barcos de desembarque que disparavam foguetes sobre as dunas. As explosões desses foguetes foram grandiosas, mas caíram abaixo do alvo. Enquanto isso, uma de nossas armas de 88 milímetros abriu fogo novamente e afundou mais alguns barcos de desembarque. Toda a área de água em frente a nós estava cheia deles, e aqueles de onde os soldados já haviam desembarcado colidiram com os barcos que estavam em chamas ou à deriva, danificados e perderam o controle da direção. Sinceramente, não tenho ideia de quantas pessoas matei. O que posso dizer é que as águas rasas à nossa frente estavam cheias de corpos, não menos de 100 deles. Esse tipo de número era típico de toda a praia em frente às outras posições de tiro. A maré que chegava começava a correr, e esses corpos estavam rolando e balançando nas ondas, e capacetes, fuzis e outros equipamentos estavam pendurados na água com eles. Eu me senti mal por esses caras depois da explosão inicial de energia e determinação. Eu experimentei quando o ataque começou. Eles continuaram chegando em seus barcos. Os barcos estavam descarregando-os, e eles estavam vagando em nossa direção através da água em todo o mundo, da mesma forma que a onda anterior de tropas de desembarque. Continuamos a disparar contra eles da mesma forma, matando-os e mutilando-os. O meu número 2 não ficou indiferente a isso.
Balançou a cabeça e disse que não era direito para os americanos terem seus homens sacrificados dessa maneira. Já disse que meu pai estava no Somme durante a Primeira Guerra Mundial. Ele usou para me dizer que no Somme, os metralhadores alemães gritavam com o avanço britânico para voltar e salvar suas vidas. Não houve essa comunicação entre os nossos e os americanos aqui. De qualquer forma, eu não ouvi falar. Só paramos de disparar quando o barril dos nossos MG começava a superaquecer e causar misfires. Não queríamos que nossas armas falhassem, então as colocamos para baixo e as deixamos esfriar. Então pegávamos nossos fuzis e atiramos com eles. Isso significaria que nossas mãos e cabeças estariam acima da barreira, e foi apenas nisso ponto que notei as primeiras balas voando em nossa direção. Houve alguns solavancos na praia causados pelos bombardeios, e houve alguns danos ambientais. Solavancos, como a areia baixa e cascalho sob a borda do quebra-mar. Alguns dos americanos se abrigaram dentro ou atrás desses solavancos e dispararam contra nós esporadicamente. Nesta fase, as embarcações pararam de disparar. Acho que eles estavam observando e esperando que uma batalha acirrada estava prestes a eclodir. Mas os americanos se abrigando atrás da brita não conseguiram avançar porque abrimos fogo contra eles sempre que eles vinham por trás. Enquanto isso, a maré corria com força total, de modo que a areia tinha cada vez menos espaço. Isso significava que os soldados que chegavam à praia quase não tinham espaço para buscar cobertura. Então a carnificina recomeçou. Isso é tudo por hoje. Obrigado e deixe seu like e comentário. Até a próxima.